7 horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. 7 horas da manhã, o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Vou me assentar e tomar meu café com Cristo. Sete horas da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar, ó Deus. O meu dia, minha vida e todo o meu ser, eu consagro a Deus. Tu és o meu alimento, de ti vem meu sustento. Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós queremos declarar mais um dia na presença do nosso Deus, um dia de renovo, um dia de bênção, um dia que realmente o Senhor é aquele que vai nos surpreender, um dia de bondade, um dia de tantas coisas que o Senhor já tem reservado para as nossas vidas. Esse dia o Senhor fez para nós. Esse dia é um dia de nos alegrarmos, é um dia de reconhecermos a grandeza de Deus, a bondade de Deus e ser diante do Senhor, homens e mulheres, segundo o teu querer, segundo a sua vontade, e viver esse dia como um presente concedido do Pai para os filhos e filhas. Que nesta manhã seja a nossa primeira atitude de falar com o nosso Deus. Falar com o Senhor de todo o nosso coração, agradecer a Ele pelo milagre da vida, agradecer a Ele pela oportunidade de mais um dia. Eu convido você, junto comigo, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o eterno Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos engrandecer o Teu nome. Nós queremos declarar quão bom e quão maravilhoso é poder estar na Tua presença. Como é bom poder entender que o dia que o Senhor fez para nós é presente do Senhor, é a graça do Senhor alcançando as nossas vidas. Muito obrigado a Deus de amor, porque nesse dia veremos a Tua bondade, nesse dia veremos e viveremos milagres, Deus. Nesse dia desfrutaremos dos livramentos do Senhor sobre
sobre a nossa vida. É nesse dia, Deus de amor, que reconhecemos também a tua grandeza, o teu poder, a tua glória e majestade. É nesse dia que o Senhor nos presenteia, Pai de amor, que queremos adorá-lo, que queremos exaltá-lo, que queremos, Deus de amor, magnificá-lo, porque o Senhor é digno, Pai. Só tu és digno de receber todo louvor, honra, glória para sempre. Só o Senhor é merecedor, Pai de amor, que nós, como seres humanos, Deus de amor, unamos as nossas vozes aos celestiais, ó Deus, aos anciãos e declarar que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, o Senhor é majestoso, fiel é o Senhor, fiel é a tua palavra, porque tu és a própria palavra, tu és o verbo que se fez carne, Deus, e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de glória, cheio de majestade, e vimos a tua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós estamos diante do Senhor, aquele que tem conhecimento de todas as coisas, aquele que tem o nome das estrelas e chama cada uma pelo seu nome, aquele que mede a terra com o palmo das suas mãos, aquele, Deus de amor, que faz da poeira o estrado dos teus pés. Ah, Deus de amor, nós estamos diante de ti e diante do Senhor a vida, diante do Senhor a alegria, diante do Senhor a poder, diante do Senhor, Deus de amor, até a tristeza salta de alegria, porque o Senhor é Deus de milagres. Muito obrigada, porque nesse dia aprove ao Senhor nos conceder o privilégio de poder viver, e nós queremos vivê-lo na tua santa presença, Pai. Abençoamos a vida do Tércio, juntamente com ele toda a sua família, a vida, Deus de amor, do Elisandro, do Claudinho, da Juliana. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre todos os funcionários desta casa, Pai, que é chamada Casa de Oração. Abençoamos a equipe pastoral, abençoamos a nossa cidade, abençoamos a nossa igreja e declaramos: reina sobre nós, Pai, e ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada de fé. Esteja sempre presente e que nós possamos manter o nosso olhar em Ti, somente em Ti, Pai, porque Tu és o autor e o consumador da nossa fé. Nós oramos em Teu nome, no nome santo e poderoso, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Eu te convido a abrir a palavra de Deus, os Salmos de número 116. Salmo 116 é um salmo de gratidão ao Senhor. O salmista que ele agradece a Deus. E nesse dia, nesta manhã, o que nós mais queremos é agradecer ao Senhor pelo dom da vida e pelo privilégio de tê-lo como nosso Pai e como amigo. E o salmista, no Salmo 116, ele declara: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em aflito e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Ó minha alma, volte ao seu sossego, pois o Senhor tem sido bom para com você. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, mesmo quando eu disse: estou muito aflito. Eu disse na minha perturbação: todas as pessoas são mentirosas. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, eu sou de fato teu servo, eu sou teu servo, filho da tua serva, quebraste as correntes que me prendiam. A ti oferecerei sacrifícios de ação de graças, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor e em meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia.
Graças a Deus. O salmista aqui, ele declara por que ele ama o Senhor. Porque ele ama o Senhor, porque o Senhor ouviu a sua oração. Porque o Senhor, enquanto ele orava, o Senhor se inclinou para ouvir a voz do seu clamor. E ele diz que o momento que ele estava passando era um momento difícil. Ele dizia, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Ele diz, estive aflito, estive triste. Então, nesse tempo de aflição e de tristeza, ele diz, então invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó Senhor, livra a minha alma. O salmista aqui, talvez, neste momento, ele encontrava angustiado, passando por um tempo difícil, e ele escreve esse salmo, porque tudo que ele viveu, ele pôde ver que a mão do Senhor, a proteção do Senhor estava junto dele, e ele consegue declarar que o nosso Deus é misericordioso, e ele vela, ele cuida dos simples, porque ele diz assim, eu me encontrava prostrado, eu me encontrava caído, e o Senhor me salvou. Talvez nesta manhã o que você mais precisa é dizer para o Senhor, Senhor, me salva, Senhor, me levanta, Senhor, me anima, Senhor, alegra a minha alma, faça com que a minha alma possa se aquietar e voltar ao seu sossego. E o Senhor, Ele é bom. O salmista diz, o Senhor tem sido bom para comigo, o Senhor tem sido bom para contigo, o Senhor tem sido bom para conosco. A nossa alma, Ele livra da morte, Ele livra os nossos pés da queda, os nossos olhos das lágrimas. O que Ele está dizendo? Quando eu vou escorregar e vou cair, quando eu vou sair da presença, o Senhor, Ele me dá livramento e não permite a minha queda. Ele não permite que a morte chegue à minha vida. Ele não deixa que a tristeza ocupe o meu coração. Ele é o Deus que me livra de chorar, das lágrimas escorrerem sobre o meu rosto. E ele começa a dizer, o Senhor é aquele que livra. Então eu andarei na sua presença, na terra dos viventes. O que ele está declarando? Por todo o livramento, por todo o cuidado, por todo o teu zelo, eu permanecerei na tua presença. E a pergunta dele, o que eu posso dar ao Senhor? Diante de tantos benefícios que Ele tem me concedido, o que você pode dar ao Senhor diante de tantos benefícios que recebemos da parte do Senhor? E ele diz, eu tomarei o cálice da minha salvação, eu permanecerei na presença do Senhor, eu invocarei o nome do Senhor e eu cumprirei os meus votos na presença do seu povo. Eu farei isso mediante tudo quanto o Senhor tem me concedido. O Senhor tem te concedido paz, o Senhor tem te concedido força, o Senhor tem te concedido saúde, o Senhor tem te concedido a liberdade de ir e vir, o Senhor tem te concedido trabalho, o Senhor tem te concedido tantas coisas, a sua família, o Senhor tem concedido a você a liberdade de buscar a face dele. Isso tudo é bem, é graça do Senhor ministrada a nós. E o que nós temos oferecido a ele? O que nós temos dado ao Senhor? Aqui o salmista reconhece quem ele é. Ele fala, eu sou teu servo, filho da tua serva. Eu sou, Senhor, teu servo. Que nós possamos declarar quem nós somos no Senhor e que nós possamos oferecer sacrifícios de ações de graças durante todo esse dia ao Senhor e na presença dele continuar realmente cumprindo os nossos votos, nos alegrando, porque o Senhor tem feito muito bem a todos nós. E diante deste Deus tão maravilhoso, tão poderoso, vamos louvá-lo, vamos exaltar o nome do Senhor. Eu te convido a louvar ao Senhor juntamente comigo. Você pode dar a Ele o louvor e a adoração. Adore ao Senhor. Ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água
água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, me conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória a Deus, esse é o nosso Messias, o nosso Salvador. E também nesse dia nós queremos compartilhar da palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versos 57 a 62. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, dos versos 57 a 62, diz assim: Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: Siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. E a outro disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita antes disso que eu despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do meu reino. Aleluias. Senhor nosso Deus, muito obrigada pela tua palavra, Pai.
Agora fale aos nossos corações, que nós possamos, Deus de amor, receber essa palavra e que essa palavra frutifique em nós, que essa palavra, Deus de amor, possa realmente germinar, ó Deus. E nós queremos nesta manhã declarar que a tua bênção repousa sobre cada vida, cada irmão, cada irmã que se encontra no chat, outros que verão mais tarde, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Nós entregamos tudo a Ti e confiamos em Ti. E que essa palavra tenha poder transformador, Pai. Um poder também de salvar, um poder, Deus de amor, de gerar crescimento espiritual. Um poder, Deus de amor, de transformar vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém, graças a Deus. O texto da palavra de Deus fala que Jesus põe à prova aqueles que realmente querem segui-lo. Às vezes é muito fácil a gente falar, eu vou seguir você naquilo que você fizer, eu estou te seguindo, fulano. E às vezes vai até a metade do caminho, na metade do caminho desiste. Mas quando nós olhamos para esse texto, Jesus ele põe realmente à prova aqueles e aquelas que desejam verdadeiramente seguir ao Senhor. Seguir ao Senhor implica em muitas coisas. Seguir ao Senhor não é simplesmente falar, mas é viver essa verdade dita. Quero seguir a Jesus, mas seguir a Jesus, esse texto fala de 3 desafios que nós temos para seguir a Jesus. Seguir a Jesus envolve sacrifício. Primeira coisa, exige sacrifício. Seguir Jesus envolve falta de conforto. Seguir Jesus envolve entrega total. Então, quando nós nos dispomos a seguir a Jesus, nós precisamos entender que tem 3 desafios a serem vencidos. E o primeiro dele é sacrifício, envolve sacrifício. O segundo, falta de conforto. E o terceiro, entrega total. Mesmo diante, de uma obrigação familiar, e era algo muito respeitável na época, o Senhor está dizendo qual é a prioridade do reino de Deus. O que é realmente algo supremo para o Senhor? O que nós devemos fazer? Superar as obrigações mais sagradas da vida terrena em muitos momentos. Então é um ato de sacrifício, porque aqui quando o Senhor chama, segue-me, alguém disse, deixe-me primeiro sepultar o meu ente querido, deixa primeiro sepultar, meu pai, deixa eu sepultar. E o Senhor diz para ele, deixa os mortos sepultarem os próprios mortos. O que o Senhor estava dizendo? As pessoas que não têm conhecimento dele, aqueles que não conseguem seguir ao Senhor, aqueles que não conseguem obedecer ao Senhor, estão como mortos. Então ele diz, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Eles não têm conhecimento de mim, eles não estão me seguindo. Então são mortos sepultando mortos. Mas a você eu estou te fazendo um convite, vem e siga-me. Então, o que o Senhor estava dizendo? Havia uma obrigação familiar para aquele jovem, ou sei lá, adulto. Havia uma obrigação, ele deveria, no mundo secular, ele deveria enterrar aquele ente querido. Mas o Senhor está dizendo, a prioridade para mim é o reino, a prioridade para mim é o anúncio, a prioridade para mim é a obediência, a prioridade para mim é aqueles que me seguem. E seguir ao Senhor vai envolver sacrifício. E qual era o sacrifício? Deixar que outro sepulte um ente querido para que esse que o Senhor chamou pudesse segui-lo. Será que nós estamos prontos a viver este momento tendo este foco que seguir e servir ao Senhor em muitos momentos vai exigir e envolver sacrifício? Uma despedida, agora o segundo vem. Deixe-me primeiro despedir, Despedir de alguém numa jornada longa, geralmente você vai despedir. Não. Seguir Jesus existe foco. Seguir Jesus existe compromisso, um compromisso radical e não olhar para o passado ou para distrações que o mundo possa nos envolver. Como quem se dedica à lavoura. Deixa primeiro despedir, não. Jesus nos ensina que para segui-lo, para manter a nossa vida com ele, é necessário realmente ter uma reorientação total. Onde o quê? Onde ele seja a prioridade,
onde aquilo que Ele está nos chamando para viver seja prioridade. Jesus precisa se tornar prioridade na minha vida e na sua vida, se desejamos verdadeiramente segui-lo. Quem tem sido prioridade na sua vida? Ele exige de nós uma decisão imediata. Um compromisso aqui agora é incondicional, sem meias medidas, sem desculpas. Mas Ele está dizendo, eu preciso que você tenha um compromisso comigo. Não, eu quero te falar uma coisa, você quer me seguir? As raposas têm os seus covis, as aves do céu têm o seu ninho, mas eu quero só que você entenda uma coisa, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É isso mesmo que você quer? Você quer me seguir? Aqui nós vemos 3 comparações que o Senhor faz. A primeira comparação, Ele faz de um funeral, dever familiar, versus chamado divino. Quando nós temos um chamado de Deus sobre a nossa vida, muitas vezes nós vamos ter que sacrificar alguma coisa. Então, quando nós estamos diante do Senhor e há um chamado, o que você vai cumprir? O dever familiar ou você vai realmente atender um chamado divino? Depois, o segundo, ele fala a respeito do arado, né? O foco total do reino de Deus, sem ter que ficar olhando para trás. O que eu estou deixando para trás? Eu vou despedir, eu vou fazer tal coisa. O que está ficando para trás? O reino de Deus, ele precisa ser como pessoas que estão prontas a caminhar com o Senhor, sem ficar preso ao passado, sem ficar no saudosismo, mas homens e mulheres que seguem ao Senhor, colocando a mão no arado realmente para o trabalho, mas sem olhar para trás, sem desviar daquilo que está proposto. E às vezes nós não estamos preparados. O ponto central é seguir Jesus. E o ponto central de seguir Jesus, ele exige da minha vida, da sua vida, uma dedicação exclusiva, sem distrações, sem ficar olhando o passado, sem preocupações terrenas, sem dar desculpas para o Senhor. Eu tenho um campo, eu tenho algo para fazer. Sem isso, o Senhor está nos chamando a uma realidade. Seguir Jesus não oferece conforto em muitos momentos. Conforto material ou segurança terrena. Exige desapego totalmente de bens, um desapego de um estilo de vida que temos e passamos a viver praticamente um estilo de vida nômade, como de Jesus. Passava pelas aldeias, passava pelas cidades, algumas vezes pernoitava, outras vezes seguia em diante. Caminhada, o caminhar do reino de Deus, ele é contínuo. Não tem como a gente ficar parando. As preocupações com os deveres familiares não podem nos separar realmente do chamado urgente e prioritário do Senhor. Jesus hoje ele está nos chamando e ele tem urgência nisso. O chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é a propagação do reino dele sobre a face da terra. Há uma urgência espiritual para que isso aconteça, maior do que qualquer ritual terreno. O enterro, a pessoa já se foi, outras pessoas poderiam enterrar. Mas o Senhor estava dizendo, há algo importante também a ser feito. Eu preciso que as vidas que aqui estão recebam dos meus ensinamentos, me sigam com o coração totalmente voltado para mim. Esta é a imagem mais impactante que o Senhor coloca quando ele fala a respeito do arar a terra. Exige o quê? Foco. Quem vai arar a terra não pode ficar olhando para trás, não pode ficar dando tchau para quem está passando na estrada, porque o arado ele tem que ir reto, fazendo sugo na terra, para depois vir a semente. Ele vai abrindo a terra, ele vai abrindo, é todo um trabalho. O que o Senhor estava dizendo, no reino de Deus é trabalho. Não dá para ficar preocupado com outras coisas. É manter o foco, olhar para mim, seguir em frente e fazer aquilo que eu tenho ordenado para que façam. Jesus exige compromisso total, sem hesitação, sem desejo de voltar para trás, sem olhar para as coisas antigas e sentir saudade. O reino de Deus, ele precisa ser prioridade absoluta. Não tem meio termos quando o Senhor nos chama para fazer parte de pessoas, de homens e mulheres que vão propagar o reino dele sobre a face da terra. Não tem meio termo. Ou nós vamos atender esse chamado e realmente cumprir esse chamado, seguindo a Jesus em obediência, ou então nós não vamos fazer. Não existe meio termo.
Jesus estabelece um padrão para aqueles que querem realmente segui-lo. Desapego, abrir mão de material, abrir mão de bens materiais, prioridade absoluta ao reino de Deus vem antes de tudo e qualquer coisa. E o foco inabalável, uma vez comprometido, não se pode parar para olhar para trás, mas tem que ser direcionado para a ação do Espírito Santo conduzindo as nossas vidas. E hoje, quando você ouve o chamado, o que vem ao seu coração? Há um chamado de Deus para a sua vida. O Senhor tem pressa, o Senhor tem urgência que o reino seja propagado sobre a face da terra. E aí nós não podemos ser como esses que desejavam, Senhor, eu quero te seguir. A boca falou, mas o coração parece que não estava preparado para viver o chamado de Deus. Não estava preparado para realmente obedecer aquilo que o Senhor já estava propondo. E então cada um dá a sua desculpa, cada um fala algo, eu quero te seguir, vou te seguir por onde o Senhor for. Mas quando o Senhor responde e fala da condição, então cada um começa a dizer, Senhor, deixe primeiro sepultar meu pai, deixa eu fazer primeiro algo nessa terra, depois eu vou te seguir. Quando o Senhor está dizendo, vem e siga-me. Se é o seu desejo de seguir, eu quero te falar, as raposas, aves, tudo tem onde reclinar a cabeça, mas o Filho do Homem não tem. Não tem conforto, não tem descanso. O reino de Deus é trabalho. Nós não podemos entender que o reino de Deus é você ficar ocioso, deitado, esperando. Não, o reino de Deus é trabalho, é arregaçar as mangas, é ir em frente, é anunciar as boas novas, é para que haja libertação dos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, como diz a palavra, e entender quem nós somos carvalhos de justiça plantados na casa do Senhor, para que realmente faça a diferença. Então não tem como mais ficar dando desculpa, não tem como mais colocar outras coisas como prioridade. Quando o Senhor está dizendo para me seguir, eu preciso ser prioridade na sua vida para que o meu reino seja propagado sobre a face da terra. Um, sepultar mortos. Outro, Senhor, eu quero segui-lo, mas deixe-me despedir do meu pai. E em Mateus fala, eu comprei um campo, deixe-me primeiro ver. Não, o Senhor está dizendo, se você quer me seguir, você precisa entender qual é o meu propósito. Para seguir ao Senhor, nós temos que estar dentro do propósito do nosso Deus. Nós precisamos entender que o chamado, ele tem uma proposta, o chamado tem propósito. Não tem como a gente aceitar o chamado de Deus sem entender o que ele requer de nós. Você quer aceitar o chamado, mas quer ficar com o pé ainda nas coisas materiais, em coisas que te prendem ao passado. Quer continuar fazendo as mesmas coisas. Não, o chamado de Deus para a nossa vida, em muitos momentos, muda totalmente a nossa rota. Muda totalmente aquilo que nós temos costume de fazer, dá um novo rumo para a nossa vida. Mas o mais importante daqueles que aceitam o chamado, daqueles que estão dispostos a viver realmente em prol do reino de Deus, é saber que nessa caminhada nós vamos seguir a Jesus. Ele está sempre à frente, abrindo caminho, quebrando muralhas, tirando obstáculos, para que nós possamos caminhar, seguindo os seus passos, fazendo a sua vontade e abençoando vidas, para que outras vidas sejam salvas. O reino de Deus, ele precisa ser propagado. O reino de Deus é prioridade. O Senhor tem pressa com essa realidade, a qual aqueles que estavam ouvindo Jesus, de boca desejaram realmente segui-lo, mas no coração tinha que fazer outras coisas primeiro, para depois seguir a Jesus. Deixa Jesus ser prioridade na sua vida e siga os passos de Jesus. Ouça o Senhor, obedeça ao chamado e viva de conformidade com o que o Senhor requer das nossas vidas como seguidoras e seguidoras dele, somente de Jesus. Vamos andar no caminho, o Jesus é o caminho. Vamos andar na verdade, Jesus é a verdade. Vamos realmente proclamar a vida porque ele é a vida.
E é isso que Ele deseja de nós, é proclamar as verdades do Evangelho para que o reino dele cresça e estabeleça em nome de Jesus. Que o Senhor nosso Deus cele essa palavra no nosso coração e que você sempre se coloque neste lugar, de não apenas se apressar em dizer, quero segui-lo, mas que a sua boca fale aquilo que verdadeiramente o seu coração almeja na presença do Deus eterno, para que se cumpra na nossa vida e se cumpra aquilo que o Senhor mais almeja, que é a propagação do seu reino sobre a face da terra. Vamos louvar a este Deus que ainda continua chamando homens e mulheres para segui-lo. Louvemos ao Senhor. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha. Adorar, adorar, adorar e não me conformar. Adorar, adorar, adorar até que Ele venha e encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. E encha a casa com a sua doce presença. Enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa com a sua doce presença. E enche a casa. Dia 22 de maio de 2026, aniversariantes do dia de hoje, Rita de Cássia Martins, Elizabeth da Silva, Lucas Cima Neves Lombelo. Esses são os aniversariantes do dia de hoje. Nós vamos orar por os aniversariantes do dia de hoje e vamos orar também para os pedidos de oração, para que Deus esteja realmente respondendo, atendendo cada pedido, né, que vai ser escrito no chat, que o Senhor esteja abençoando em nome de Jesus. Vamos orar para os aniversariantes do dia de hoje. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada pela vida que o Senhor concede aos teus filhos. Mais um ano na tua presença, mais um ano de renovo espiritual, mais um ano, Deus de amor, em que a tua presença é real, mais um ano em que eles possam chegar diante de ti com louvor nos lábios e gratidão em seus corações, que eles possam vivenciar esse dia, Pai, na tua presença, que haja festa, haja alegria, mas, sobretudo,
que o coração de cada um e de cada uma seja grato a Ti pelo privilégio de poder viver mais um ano. Muito obrigada, Deus de amor, porque eles fazem parte do corpo de Cristo e juntos nós celebramos a vida dos Teus filhos e filhas. Que esse dia, Deus de amor, seja marcado pelo milagre do Senhor, seja marcada pela Tua presença, que o coração de cada um deles receba do Senhor aquilo que mais almeja, Pai. Nós abençoamos a vida dos Teus filhos e declaramos bênção e vitória, em nome de Jesus. Também, Deus de amor, nós queremos colocar diante de Ti todos os pedidos de oração, aqueles que necessitam da intervenção na área da saúde, aqueles que necessitam de uma porta de trabalho, nós colocamos diante de Ti. Nós apresentamos diante do Senhor aqueles, Deus de amor, que nesse dia encontram-se aflitos, ó Deus, que a paz do Senhor possa reinar em seus corações. Deus de amor, nós queremos declarar aqueles também que estão desejosos, ó Pai, de segui-lo, de permanecer seguindo ao Senhor. Aqueles que ouviram o Teu chamado nesta manhã, que o Senhor se revele a eles, Pai de amor, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. Deus de amor, colocamos diante do Senhor também todas as programações da Tua igreja. Abençoamos, Deus de amor, o encontro de avivamento. Declaramos que seja um tempo de paz, um tempo de renovo espiritual. Mas nós queremos clamar ao Senhor que essa chama, Pai, não venha se apagar. Mantenha essa chama acesa no Teu altar, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória na vida de cada irmão, cada irmã que faz parte, que está fazendo parte deste encontro. Nós declaramos, Deus de amor, que a caminhada ali nesses dias será do mover do Senhor, que haja, Deus de amor, um mover no céu e um balançar na terra, Deus de amor, envolvendo todo aquele ambiente numa atmosfera de santidade e numa atmosfera de poder, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus de amor, pela vida da Tua igreja. Muito obrigada pelo Teu povo. Esteja com todos aqueles, Pai, no domingo de manhã, no domingo à noite, nós declaramos a Tua bênção na vida do Marco Aurélio, na vida do Jonathan, nós declaramos a bênção do Senhor. Guarda os Teus filhos debaixo da Tua proteção, que seja um tempo de bênção, que sejam ministrações do trono da Tua graça revelada à Tua igreja, Pai. Nós oramos, abençoando as viagens, Deus de amor, aqueles que estarão indo, aqueles que estarão a caminho, nós declaramos a bênção do Senhor e aqueles que lá já estiverem, Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre este encontro de avivamento, em nome de Jesus. Guarda a Tua igreja na nossa ausência, Pai. Guarda o Teu povo, Deus de amor, em nome de Jesus, e livra-nos de todo mal. E agora, Deus de amor, selamos este momento com a Tua bênção. Que a graça de Deus Pai, Criador, sustentador de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, que continua chamando filhos e filhas a segui-lo, para que o reino se propague, e que as duas consolações do Espírito Santo nos mantenha seguindo as pegadas de Jesus e agindo conformidade com a Tua vontade, e que em todo o tempo o Espírito Santo esteja a nos guiar e a nos orientar, não somente no dia de hoje, mas para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Tenham todos um dia muito abençoado, com muita alegria e muita paz. Um dia feliz para todos nós. 7h da manhã, e o que vou fazer? Vou te buscar